Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá aí, meu amigo, minha amiga. Tudo bem com você? Meu nome é Nicole Pedicino, eu sou terapeuta holística, consteladora familiar, eu sou master coach, sou hipnoterapeuta e consteladora familiar. Eu vim aqui hoje falar com você que tá aí. Como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus, né? Ao meu Criador, eu venho ser grata no dia de hoje, tá fazendo essa live aqui com você. Eu não sei a hora que você tá assistindo, né? E se vai assistir gravado, então seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, né? Agradeço a presença de todos, aqueles que assistirão depois, né? E aqueles que estão para entrar. Muito obrigada, minha família, que sempre me apoia. E vamos que vamos! Hoje é sábado, sábado. E você, como está se sentindo? Hoje eu escolhi um tema para falar com você que está aí. É um tema que faz a gente refletir um pouco. E esse tema, ele vem falar, vem mexer com o sentimento da gente, né? Porque eu fiquei pensando, né? O que é que eu vou trabalhar essa semana? Como foi muito corrido e eu consegui fazer a live somente hoje. Mas aí é válido, né? E eu fiquei pensando, eu assisti um filme, não sei, e mexi. Falei assim, por que não falar? Porque muitas coisas do passado mexem com a gente, né? E aí, me veio a cabeça de estar conversando com você, estar refletindo aí com você sobre por que o meu passado ainda me dói. Eu passei por isso, né? Eu enfrentei aí algumas coisas na minha vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda quem tá entrando aí. Obrigado pela presença. E aí eu tava pensando e eu falei, vou falar do passado. Porque eu tive essa experiência, né? Muitas vezes nós pensamos no nosso passado e isso mexe, balança. Não só porque alguém fez a gente sofrer, mas muitas vezes a gente também fez alguma coisa errada e isso machuca a gente e culpa e trava a gente. E muitas vezes nós não conseguimos encontrar palavras ou até coragem para pedir desculpa, ou aquela pessoa que a gente ainda tem em mente, que nos magoou, ou ela seguiu a vida dela e aquilo não doeu. Eu acho que não. A pessoa pensa assim. Então fique aí já com uma dica. É impossível alguém não saber que magoou alguém. Uma hora ou outra, uma música, um cheiro, um lugar, sempre vai lembrar. A pessoa pode pensar assim, já passou, mas não passou, ela sabe. As contas são acertadas sempre depois. Cada um, aquele que faz, né, ele pode esquecer por um momento, mas quando se depara com uma música, pode ter certeza, com um lugar que você foi, vai lembrar sim, tá? E só depende dele também de se perdoar e pedir perdão, mas isso é de cada um, então não adianta você encontrar um psicólogo, você pedir ajuda, e você também tapar, né, por o band-aid que a gente fala pra colocar, pra meio que camuflar aquilo que você sente ou que você fez. Uma hora vai doer. Só que quando nós continuamos a pensar no que aconteceu, muitas vezes deixamos de viver o hoje e quem sabe plantar coisas novas para o futuro, né? E eu tenho uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás e isso me marcou muito, 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 que é o seguinte, fala assim, perdoar é lembrar sem mágoas. Porque a mágoa, quando a gente ainda cativa ela dói. Até você começa a contar uma história, uma experiência que você teve e aquilo te machuca. E te faz até chorar, como não, né? Porque tá tão vivo dentro de você, dentro de mim. Eu passei por isso. Então, quando você percebe que você perdoou de verdade, é quando você se libertou, né? Porque o perdão, ele te escraviza, né? Em sentimentos, em dores. Então, quando a gente se liberta disso, e você realmente perdoa, porque você resolveu viver a sua vida, de algum parente, de alguma pessoa, de algum amigo, você pode lembrar e isso não vai mais doer. Então, esse é o primeiro sinal que você vai começar a viver e trilhar um novo caminho, um novo futuro, certo? Então, a partir do momento que eu não lembro mais e não me magoa,
eu já perdoei, eu já esqueci. Isso é um ponto principal. Então, muitas vezes, né, nos estudos que eu tenho feito e as experiências que eu tenho de atendimento, é óbvio concluir. Quando a pessoa começa a falar, isso não dói mais, né? E ela já muda de assunto, e ela já tá contando que ela tá fazendo um novo programa, já tá mudando a vida dela, você percebe que isso já é passado, né? E como eu sempre falo, muitas vezes a pessoa, né, ou até a familiar já tá numa outra vida, vivendo uma outra história, e nós muitas vezes nos travando, continuando a pensar no que poderíamos fazer ou ter feito. E isso, né, te deixa numa prisão sem fim. E aqui eu coloquei alguns pontos e está aí no meu Instagram. Para quem vai assistir depois no YouTube, vai no meu Instagram, Nicole Pedicino, e vê lá o material que eu deixei. Por quê? Porque é muito importante a gente entender o que se passa, e principalmente na constelação familiar ou em outra terapia que você venha fazer, ou que se você quiser conhecer meu programa, o Lapide-se, né? Onde eu englobo bastante técnicas aí, dependendo da necessidade, né? Que a gente vai trabalhar. E a gente tem fases, né? De sofrimento. Então, assim, se nós avaliarmos o tanto que se perde tempo pensando no acontecimento que já foi, né? Eu sempre trabalho com lapide-se mesmo. Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa pegar, né? Na verdade, eu me sinto um diamante e você também tem que se sentir. Muitas vezes a gente precisa, né? Tá lapidando você mesmo, o seu interior, até mesmo o exterior, por que não? Estar bonito, estar de bem com a vida, estar te sentindo bem. Muitas vezes precisamos sim arrumar nosso exterior para o interior ficar bem. Porque a partir do momento que você começa a se arrumar, se embelezar para você, as pessoas vão enxergar isso dentro de você. E aqui tem um ponto que está aqui no Instagram, que é o vitimismo. Né? Existem algumas fases que nós passamos quando estamos sofrendo e vivendo do passado, e isso é muito forte. Muito forte. E aí a gente muitas vezes se descuida porque a gente tá precisando da atenção daquela pessoa que precisa pedir desculpa. E aí muitas vezes há pessoas que se enfeiam para outra se sentir culpada. Só que muitas vezes a outra pessoa já tá vivendo uma outra vida. E até familiares, gente, tá? Um pai, uma mãe. E não é você se destruindo que você vai chamar atenção ou que aquela pessoa vai te dar atenção que você realmente merece. Muitas vezes a pessoa não te merece, mesmo que seja um parente. Então, começa a se cuidar em primeiro lugar, se arruma, se embeleza, né? Quando estiver triste, né, e pensar no passado, já vai falar, opa, eu tô aqui, eu sou uma outra pessoa, eu quero uma nova vida, eu quero contar uma nova história, como eu falei na live passada, né, de história de cinema. Vai lá, sonho de cinema, de transformar num personagem novo, para que essa dor que você tá sentindo, você busque, como coach eu falo, um novo objetivo, trace novas metas para isso e encontre alguma coisa que você gosta, porque daí você sai desse estado que você tá e você constrói um outro estado. Isso é muito gostoso. Então vamos lá. Eu preparei aqui em cima, né, da pessoa, né, que eu não sei se vocês conhecem, tem a história dele no meu Instagram. Ele sempre vai falar, né, sobre as coisas pessoais e sobre a terapia, né, do desenvolvimento comportamental, principalmente familiar, que muitas vezes estão os principais problemas íntimos que passamos, né? Já começa na família. Por quê? Aí nós começamos a nos envolver com pessoas e muitas vezes nós estamos repetindo aquilo que a gente não quer, inconscientemente. E nós estamos atraindo pessoas que nós sabemos que já começa errado, mas você tem aquele hábito, fala assim, não, eu vou mudar ele, né? Eu vou mudar ela. Ele vai conseguir me entender. O amor transforma. O amor transforma se a pessoa quiser ser transformada, né? E você aceita ser machucado ou machucada porque você tá permitindo, ou eu me permiti, né? Então, nós temos que ver o que acontece conosco e o que está acontecendo para que não se repita no futuro, certo? Então, o Bert, né, ele fala assim, na verdade, vamos colocar aqui, ele é um dos maiores ensinamentos, né, que ele trouxe, é a aceitação e a concordância. Isso tem a ver com o quê? Com o meu passado.
Eu não posso mudar ele já aconteceu. Se a gente tivesse uma varinha mágica que fizesse a gente voltar no futuro, seria uma maravilha, né, gente? Mas a gente às vezes não tem. Então, quando eu começo a aceitar e concordar com o que houve, porque também às vezes nós temos uma parcela de culpa, eu quero agradecer a Célia aqui. Muito obrigada pela sua presença. Vamos lá. Obrigada. E também aqui o amigo entrou. A Célia, não tô conseguindo te dar um oi aqui, mas não tem problema. Vamos lá. Então, aceitar, gente, o passado que aconteceu, não é você muitas vezes concordar com o que aconteceu, né? Mas entender que o passado não pode ser alterado, né? Que ocorreu naquele momento e que não pode ser mudado. Devemos partir para que a nossa vida flua e que o futuro depende de hoje. E você tem que viver, tá lá no Instagram. Eu escrevi isso com o maior carinho. Então, quando eu aceito, muitas vezes eu não concordo, tá? Então, a aceitação e a concordância. Eu posso não concordar, mas eu aceitei, eu consigo viver minha vida pra frente. Isso faz uma grande diferença. Eu garanto pra você que tá aí pensando ainda no passado. Então, a partir do momento que nós construímos uma nova história e tomamos a decisão de que não vamos mais pensar, perder tempo, isso muda e transforma o estado que você tá. Então o vitimismo, ele é, voltando lá, ele é o maior dos casos onde nós começamos a nos enfiar numa toca, né? Não aceitar a nossa realidade e o que aconteceu em nosso passado é abrir a possibilidade de adotarmos um papel de vítima, guardando um sentimento com baixa sintonia e energia em nosso corpo e nossa alma. Bom, vamos lá. Quando você começa a conversar com uma pessoa que ela só reclama, né? Muitas vezes ela tá doente da alma, então nós temos que entender esse sentimento que é só dela, né? E que é só nosso. A partir do momento que que as pessoas já estão se afastando, você tem que ver o que está acontecendo. Porque todo mundo sofre, todo mundo passa. A dor de um passado, ele é muito pesado, né? Mas nós temos várias técnicas como profissionais, você pode procurar alguém, você pode fazer a técnica, eu ensinei que eu não era, né, terapeuta, eu ia fazer psicologia, eu não consegui terminar, e depois agora eu retomei aí a trabalhar e me envolver nesses assuntos e fazer lives e conversar com você que tá aí. Por quê? Porque eu já passei por muita coisa e eu não quero que você esteja aí, passe também. Então, muitas vezes, eu tenho o intuito e a vontade de estar ajudando, porque a dor da alma, quando você tem passagens bíblicas que fala de pisaduras. O que é isso? É aquela dor lá no fundo da alma, né? Que só você se empenhando e você acreditando que vai passar, que isso sai, esse sentimento. Então, quando você se torna uma pessoa vitimizada por você mesmo, o seu corpo começa a padecer e a sua alma também. Então, pra gente ser sã de corpo e alma, como diz, tem que fazer sim não é deletar, gente, porque o passado ele existiu, o que aconteceu depende das duas pessoas ou da família, né? Então vamos colocar assim. Então eu preciso encontrar formas e armas para que eu me livre disso, para que não doa o meu corpo e minha alma, porque eu passei por isso, né? E aí chega um ponto que o seu corpo padece. Então, para que isso não aconteça, trabalho mental, respira, faz meditação, conversa, muitas vezes, sim, pega o telefone e liga e fala. Você que tá aí, se você fez alguma coisa pra alguém que você acha que te prejudicou e ainda te dá aquele fundo de culpa, liga e pede desculpa. Você vai receber um não ou um sim, mas pelo menos você fez sua parte, você vai viver a sua vida. E se você aí tá ainda pensando a pessoa, talvez não te procure. Então, pra que perder tempo? Ou você vai atrás, pra que isso te alavanque aí para uma outra situação, uma nova história, uma nova vida. Eu na minha bolha, tudo bem? Como é que está? Vamos lá. Tem uma outra coisa que eu quero falar com vocês, é a famosa frase, e se eu tivesse? E se? E se eu tivesse? E se eu pudesse? E se? Nós sempre estamos fazendo perguntas para que continuamos naquele momento, naquela situação, e isso faz com que
o tempo passe e a gente continue ali, né? Então, essas perguntas são a oportunidade de confrontarmos a nossa não aceitação perante o que aconteceu. Elas escondem nossa insatisfação com o que é real em nossas vidas por não termos o controle do ocorrido. Então, quando eu passo por uma determinada situação, né? Aconteceu alguma coisa, e eu começo a me perguntar e voltar no passado e sempre pensar: e se eu tivesse? E se ele tivesse? Né? E se nós tivéssemos? E isso, você vai perder um tempo. E a vida do outro, como eu já falei, já tá lá. Numa outra história, numa outra cidade, em um outro país, e você tá aí. Pensando ainda: e se? E se eu tivesse? E se eu pudesse? E se eu fizesse? E se eu tivesse? Continua. Todos os dias, às vezes dorme pensando, sonhando, construindo uma coisa que já passou. Vamos procurar construir coisas novas, sonhos novos, né? Fecha o olho, respira. Quando vier aquela perguntinha, essa pergunta aí que não é muito legal, muda o seu estado, muda os seus pensamentos. Isso vai fazer com que a sua memória, né, o que está gravado aqui no seu inconsciente, ele pare de atormentar. Nós temos muitas vozes, né? Ouvi falar, parece que é uma briga de condomínio, né? Que fica falando aí na sua cabeça. Para, respira. Eu também tive isso, eu tive que aprender a me controlar com os cursos que eu fiz, e isso é real. Quando você põe um basta, respira fundo, faz uma meditação, você para com essas coisas. Então aí uma dica: pare com o e se eu pudesse, se eu tivesse, se ele tivesse, se nós tivéssemos, já passou, né? Ou você vai tentar ter a conversa, procurar a pessoa, dar abertura para ela chegar até você e vocês conversarem, para que isso passe. Talvez, vamos falar, há uma possibilidade do passado ser consertado? Sim, sim, mas as duas pessoas têm que querer. Quando uma pessoa não quer de verdade, adianta eu insistir? Não. Resolva, peça perdão, perdoe para que isso liberte da sua vida, para que você não continue pensando no que foi, para que você encontre uma nova pessoa, para que você resolva a situação, para que você se liberte, né? Eu tive essa oportunidade na minha vida de continuar a minha vida, né, por uma coisa que aconteceu comigo, e eu acredito que a partir do momento que você, como eu disse, não lembra mais com mágoas, a sua vida começa a ir pra cima como foguete, né? Então aí aqui no Instagram tá lá, perdoar é lembrar sem mágoas. E aqui eu quero falar da dualidade, né? Nós temos duas dualidades, né? Dualidade de dois, aquelas, né? Vamos lá. Em nossa ânsia de negar o que é negativo e o que nos causa dor, estamos negando também o que é positivo e prazeroso. Isso ocorre pois vivemos numa experiência de sentimentos através da dualidade. E o que é a dualidade? Na teoria da dualidade, o mundo se compõe de opostos. Cada elemento tem um par, né, para que possamos recorrer e vivenciar. É possível perceber que a felicidade sem experimentar a tristeza. É verdade, gente. Como é que eu vou saber o que é felicidade? A partir do momento que eu sei o que é tristeza. Então existe uma dualidade das coisas, opostos, né? Então é a mesma coisa de você saber o que é doce e o que é salgado, né? Existe o oposto. Então, Alan, muito obrigada pela sua presença. Então, o que eu vejo aqui? Que as pessoas muitas vezes ficam só com o negativo do passado, principalmente em relações a casamentos, né? A parcerias, a sociedades, né? A gente fica com aquela coisa negativa, o que foi ruim. Mas muitas vezes o parceiro, seja ele de negócio, ou seja ele numa convivência, num relacionamento, ele também, um pai, uma mãe que teve no passado, alguma coisa de bom ele teve. E você só soube que é bom porque você talvez teve na balança o que é ruim, né? Não só nas suas experiências, mas de repente numa novela, de repente num filme, de repente na casa do vizinho aconteceu alguma coisa que você saiba que a sua família é melhor por quê? A família dele é melhor por quê? Né? O meu pai e minha mãe são assim, eu gostaria que eles fossem assim. Será que eles podem ser da maneira como que nós queremos e achamos que devemos nos relacionar com as pessoas? Então a dualidade a gente só descobre a partir do oposto, né? Então, como também negar e aceitar o nosso passado, que é o mais importante. Olhando
os dois pontos positivos e negativos dos acontecimentos, nada pode ser tão ruim e tão bom. É verdade. Porém, devemos analisar e tirar das experiências negativas força para recomeçar e não repetir os erros. É verdade. A gente só sabe o que é ruim e a gente sabe medir quando a gente passa para que a gente não cometa novamente. Isso é muito importante para que não doa o passado. Então, o meu passado doeu. O que eu vou tirar de positivo? Nada, Nicole? Não. Você vai tirar de positivo aquilo que você aprendeu e que você não quer mais passar. Entendeu? Então, a partir do momento que eu passo o bom, eu também passo o ruim, eu sei medir na balança aquilo que vai me trazer. Obrigada, mãe, pela sua presença. Bruna, muito obrigada. Então, a partir do momento que eu peso o que é bom e o que é ruim, eu começo a entender que o meu passado, ele também me trouxe experiências. E isso é positivo, por mais que seja ruim. Porque você aprende a não querer mais aquele tipo de pessoa, você aprende a escolher melhor as suas amizades, você aprende a analisar qual é a sociedade que vai ser boa pra você, se você é melhor sozinho, se você vai procurar alguém melhor. Então, no que nós passamos muitas vezes de mal, a gente consegue estabilizar uma ponte onde eu vou entender o que eu não quero pra mim. E aí eu vou pedir pro universo, eu vou pedir pra Deus, eu vou pedir pra aquilo que você crê, no que é bom. E aí as coisas vêm, né? Então, vamos tirar dessa passagem, desse acontecimento que foi negativo, vamos tirar aquilo que você passou e que vai te trazer no futuro coisas boas para que você não caia na mesma situação, né? Seja ele em qualquer área da sua vida. Então, para que no futuro sirva como âncora para mudanças de um estado mental e físico, porque muitas vezes o mental tá bagunçado, o corpo padece. Então é muito importante isso. A dor, tá? A dor, ela existe e é um processo de cura. E é longo muitas vezes e doloroso, tá? Então se você tá aí falando, nossa, eu tô perdendo tempo, não, você tá vivendo, você tá... Oi, Chilena! Tudo bom? Como é que você tá, amiga? Então muitas vezes eu tô vivendo um processo de cura, seja ele de luto, certo? Com dor. Seja ele no fim do relacionamento. Seja ele numa perda financeira. É um luto também. Porque você se doou, você pôs paixão naquilo que você queria. E muitas vezes as pessoas não entendem. Mas viva esse processo e entenda. Mas você tem que sair daquele estado. E procurar coisas novas para que coisas boas venham. E que, como a gente falou, tira o positivo do negativo. Para que não ocorra mais. Mas é necessário abrir mão de utilizar essas dores para julgar quem quer que seja, ainda mais quando esse problema ocorreu dentro da nossa família de origem. Esta é a grande chave para uma vida leve e aberta aos grandes significados da alma. Se a minha alma está feliz, né, eu consigo trabalhar a dor. Então, o que eu falo para você que está aí? Saudades também, Helena. Quando a gente consegue encontrar uma nova situação, um novo horizonte, eu começo a colocar metas, objetivos, eu encontro coisas que eu gosto, eu vou fazer uma coisa, eu vou ajudar uma pessoa, eu vou ajudar até uma entidade, né? Eu vou doar meu tempo, tá? E aí se transforma em amor, e quando a pessoa é grata pelo aquilo que você fez, te enche de bênçãos, te enche a sua alma. Um sorriso, um bom dia, oi, você tá aqui. Então, muitas vezes, se você tá triste, vai fazer algum trabalho comunitário na sua cidade, vai fazer alguma coisa, ajuda aí uma associação, porque daí, quem tá recebendo vai ser grato a você. E se ele não for, você se doou. Isso faz bem. Eu te dou essa dica. Muitas vezes, eu tava aqui em Londres passando dificuldade e tinha um lugar aqui que eles davam comida. Eu pegava mais. Eles davam a mais, mas eu pegava. Muitas vezes eu saía na rua. Porque muitas vezes eu tava depressiva aqui em casa, né? Que era na pandemia. Tava quase no final. E eu até me organizar minhas coisas aqui, eu saía fazer boa ação. Eu ia achar o que fazer. Catar, ajudar as pessoas, né? Então, faz bem. E a pessoa dá um sorriso pra você. E muitas vezes isso enche a sua alma. Isso é muito gostoso. Então, vai numa igreja se você precise. Né? Faça parte de um estudo, de alguma coisa. Obrigada, Noêmia. Saudades.
Então, quando a gente acaba se doando, né? A Noêmia, por exemplo, a Noêmia manda todos os dias mensagem para nós, né? Dizendo alguma orientação onde as pessoas vão ler. Muitas vezes a gente acaba não lendo, mas uma hora você pega e você vai e dá de encontro com aquilo que você precisa. Parabéns pela sua dedicação, Noêmia. Eu sempre, quando eu posso, eu tô olhando e eu fico muito feliz. Então, vamos lá. Através do olhar da constelação, vamos ver o que é olhar, né? A cada dia, vamos percebendo que, mesmo nas maiores dores e tragédias que acontecem no seio de uma família, não há que se falar em culpados. É verdade, pois o que se vê é que cada um está emaranhado os nós dos destinos. E isso é muito difícil. Então, na constelação, a gente fala, né? Que nós vivemos em emaranhados porque cada um tem o seu lado da história e o seu sentimento. E isso é uma coisa que muitas vezes, para se fixar, para consertar um seio familiar, para consertar uma briga que você teve com o seu amigo, com o seu vizinho, alguém tem que ceder. E muitas vezes, para ceder, tem que começar a conversa. Eu tive muitas dificuldades de ter assim. E eu tenho assim um espírito 220, então eu faço 10 coisas ao mesmo tempo. E eu tenho aquela, né, sangue, né? Espanhol da minha bisavó, italiano do meu bisavô, né? Do meu avô, né? E daí eu fui da brasileira, tudo junto, então eu tenho aquele sangue forte. Mas muitas vezes alguém tem que ceder. Tem até um filme muito legal que fala sobre isso. Alguém tem que ceder. E muitas vezes somos nós. É se humilhar? Não. Muitas vezes é maturidade. E se você não está tendo condições ainda de entender isso, espera, relaxa, que você vai aprender sobre maturidade. Então a maturidade, ela chega e a gente aprende que muitas vezes não é perder. Você entendeu? É que nem a mulher, quando ela fala, deixa o marido falar sim. A última palavra dele, ele concorda. Deixa ele dar ideia. Começa a comer pelas beiradas, como diz o caos, né? E você vai comendo pelas beiradas. Deixa a ideia descer da outra pessoa. Isso é maturidade. Você consegue conduzir aquilo que você quer, a sua dor, através do momento que você come pelas beiradas. Seja esperto, seja sábio, você que tá aí. Resolva a situação. Resolva primeiro dentro de você. E depois, se você precisar ainda, resolva com a pessoa, como eu falo. Coma pelas beiradas. Chegue para que situação, para que fique leve para você, para ele, para o seu sócio, para o seu amigo, para o seu vizinho. Porque muitas vezes, né, a gente tem a sensação de querer ganhar, só que a gente está perdendo tempo. E tempo, principalmente para quem mora fora, para quem não sabe, eu moro aqui em Londres, eu fui embora do Brasil. Aqui, tempo é dinheiro, não é Brasil não. Se eu não trabalho, eu não ganho. E se você tá aí perdendo tempo com a sua mágoa, você tá perdendo momentos da sua vida. Então resolva. Deixa essa dor embora. Manda ela, né? Como eu falei esse dia, beijinho no ombro. Vai curtir uma nova história, uma nova vida. Vai resolver. Se resolva. Tem gente que fala, né? Vá se resolver. É verdade. Muitas vezes a gente precisa se resolver mesmo, né? Entender as dores, entender muitas vezes uma doença. Procurar ajuda. Ou pedir ajuda. Tem gente que não sabe, tá doendo, tá se matando ali, não pede ajuda para um amigo, não se abre. Depois tem um ataque no coração, né? Tem um aneurisma cerebral. É verdade, tem muita gente novo morrendo aí porque quer aparentar para os outros que é forte e tá dilacerado, né? Tá com as pisaduras que eu falei aí na alma. Então vamos prestar atenção, porque o corpo padece. O corpo padece. As experiências que aplicamos aqueles que julgamos que nos fizeram algum mal são contas difíceis de serem zeradas, não é? Desse lugar é difícil ultrapassar a dor original e a vida vira uma grande repetição de situações e que causam a dor. Vocês estão vendo como é que é? A partir do momento que eu não resolvo uma dor, provavelmente, possivelmente, eu vou arrumar um outro tipo de relação igual, porque inconsciente a gente atrai. Então, se você não quer viver mais uma situação que você viveu no passado, tenta deixar uma tela em branco, um sentimento em branco. As pessoas muitas vezes querem colocar uma outra pessoa, ou por vingança, ou por não estar sozinho, mas não resolveram o luto de um relacionamento com pai e mãe, de uma discórdia. Não resolveram ainda o luto da separação, e aí querem colocar uma outra pessoa e às vezes acham uma pessoa ou igual ou pior.
por estar com alguém, para mostrar para o outro, mas não se resolveu a dor aqui dentro. Isso é muito complicado. Então, para mim viver uma nova história, eu tenho que estar zerado aqui comigo. Isso eu garanto para vocês. Então, mas podemos sim conseguir aceitar as condições em que algum momento fomos submetidos. A partir do momento que eu aceitei, me perdoei também, eu consigo renovar e fazer aí uma nova caminhada. Nos faz força e sabedoria para que não mais entramos nas mesmas situações, né? Dando-nos maturidade emocional para lidar com as circunstâncias e cicatrizes, experiências e cura para seguir a vida, né? Perdão é a chave para a liberdade. Se perdoe, perdoe o outro, dê oportunidade para que a vida continue em paz e feliz, porque isso é muito importante. Restaure a sua vida, restaure a sua família se está com algum problema. Muitas vezes precisa pedir desculpa e as coisas, elas seguem. Jane, seja muito bem-vinda, muito obrigada. Uma outra questão que existe é a negação. O que resultou no que somos hoje, tanto nos aspectos negativos quanto positivos, é a soma do que vivemos em nossa infância ou em outra fase adulta que nos machucou. E a gente começa a negar, a gente não quer pensar. Ou a gente sempre quer culpar alguém. Nunca é a gente que é errado. Isso dá um peso muito grande. Negar algo ruim, principalmente, e continuar relembrando e negando somente retarda o viver e ser feliz do hoje, o nosso presente e o nosso futuro. Quando eu fico vivendo de passado, eu deixo de viver coisas boas no meu presente e acabo negligenciando coisas boas para o meu futuro. Principalmente se eu fico continuo no meu mundinho de vítima. Quando ainda nosso passado está vivo em nós, nós bloqueamos. E isso nos bloqueia mesmo. Liberte-se, viva, perdoe, arrume uma coisa boa para você fazer. Para de pensar no passado, que isso daí não traz nada, principalmente só traz dor e vitimismo e negação. Tem uma outra coisa que é muito importante falar. A partir do momento que eu me resolvo, as coisas se abrem. E é maravilhoso. As oportunidades, você muda a sua energia, você muda o seu estado. Começam pessoas a convidar você faz muitas vezes, um novo grupo, onde você pode se encaixar. E essas coisas podem mudar definitivamente o seu futuro. Pode mudar o passado? Sim, se você perdoa, você pode restaurar um casamento, uma amizade, uma sociedade. Só depende de você. Como eu sempre falei para quem não estava aí, alguém tem que ceder. Ceda você. Se organize. As coisas, elas têm um poder quando você se liberta, de que se torna mais leve. Se você tá pesado, respira, pensa aí, faz uma limpeza mental. Eu dei uma dica, eu não tinha nenhum tipo de treinamento, eu passei por algumas situações e isso me magoava. E até fiz uma brincadeira de dizer, né, do quadro negro, né, que é verde. Você escreve como se fosse giz, aquilo que te dói, ou numa folha, né? Se for no quadro mentalmente, depois você apaga com o apagador. Lembra do apagador, né, gente, que batia aquele giz lá. Ou se for no papel, escreve tudo que te dói, aí você vai lá, né? Se você quer uma pessoa diferente, pega o que é negativo dela, escreve em positivo para o universo, para que Deus traga para você, se você acredita, né? Se você... aquela coisa negativa, né, que aconteceu com você, queima. Faz uma simbologia, faz uma âncora para que saia do seu inconsciente e você comece a ter um relacionamento, você consiga a entender que boas possibilidades podem ser trazidas para você, tanto nos negócios, né, nas parcerias, tanto no relacionamento, né? Se você tá com problemas com seus pais, né, e ainda não foram resolvidos, o conselho que eu te dou, pela experiência que eu tenho pessoal e pela experiência que eu tenho com os cursos, é que muitas vezes nós estamos querendo provar para os nossos pais que nós somos bons e nós queremos que eles nos digam que nós somos bons. Só que eles não precisam disso. Porque nem você, porque ele te ama do jeito que você é. Muitas vezes ele não sabe te dizer.
Mas se você precisa escutar, seja aberto, seja franco e diga, eu preciso. Esses dias mesmo, eu tava passando por uma situação meio difícil que eu falei, mãe, eu preciso que você seja a mãe que eu quero que você seja. Entendeu? Eu precisava. E eu fui franca. Foi uma coisa que saiu do meu coração. Né? Porque daí na ânsia de dar conselho, os pais também muitas vezes eles querem que nós sejamos fortes e muitas vezes a gente só quer que as pessoas escutem. Então quando você estiver numa situação onde você quer que alguém escute, procure alguém que realmente te dá um tempo. Fala, olha, eu só precisava desabafar, eu quero conversar. Espera um pouquinho, deixa eu contar tudo. E daí a pessoa vem te falar. Né? E muitas vezes a pessoa também não tem experiência e ela vai te dizer o que fazer e muitas vezes é a experiência que ela teve. Então nós temos que ter um parâmetro de quem nós procuramos, de qual ajuda que nós precisamos, porque muitas vezes os problemas estão aqui no seio familiar. E será que quem nós estamos procurando nos aconselhar é a pessoa correta? Né? Então, é a pessoa que vai te alavancar, vai te ajudar realmente? Então, nós, profissionais, estamos sempre à disposição para que nós possamos, né, ajudar as pessoas. Nosso trabalho, é claro, né, remunerado. Principalmente, eu tenho um programa chamado Lapide, onde eu englobo tudo aquilo que eu sei e ajudo a pessoa. Posso atender a constelação familiar separada, como coach, que alavanca as pessoas, um programa que a gente vai fazer, né, para encontrar o objetivo se você não tem. Se você tem um objetivo, vamos fazer, né, ele dar certo. Vamos ver se é real. E aí, junta, né, a gente aprende a mudar. Se tá com problema no relacionamento, o que acontece? O que entra a terapia? É você entender o que aconteceu com você. Porque muitas vezes a gente tá querendo aprovação de uma coisa e ainda dói, porque ainda você quer a aprovação de alguém e você não precisa provar nada pra ninguém. Seja você mesmo. Resolva o seu passado para que ele não doa mais e parta pra frente. A partir do momento que você deixa o seu passado, você aceita, lembra? Não é concordar. Aceita. Certo? Porque muitas vezes as ações que as pessoas tiveram com você realmente são erradas. Não precisa você concordar. Mas aceita que aconteceu. Porque enquanto eu fico não aceitando, negando, me vitimizando, né? E dando uma importância grande para a dor, eu vou me debilitando. E daí a consequência é grande. Então eu te falo hoje que você que tá aí, muda o seu estado, procura resolver se tem oportunidade. Se caso a pessoa já faleceu, vamos ser bem sinceras, né? E tá no luto e as coisas estão complicadas, faz um encontro mental. Perdoe. Peça perdão. Vai te libertar. E se você não conseguir sozinho, procura um profissional. Isso é muito importante. Porque muitas vezes os nossos bloqueios, eles estão aí batendo como um martelo, né, na sua cabeça, na sua consciência, quando você vai dormir, porque você precisa também se perdoar e se aceitar e resolver. É a dica que eu tô hoje. Gente, não deixe o passado te escravizar. Oi, desculpa. Não deixe o passado te escravizar. Viva hoje. Plante coisas boas pro futuro. Sonhe. Nicole, é impossível o que eu quero. Aos olhos de alguns são. Para Deus, para uma energia positiva, né? Eu sempre falo, a fé nada mais é para aquele que não entende ainda, é um pensamento contínuo e positivo, crente de que vai acontecer. Eu tenho certeza. Precisa de religião? Eu preciso mudar minha vida e ter uma religião? Não. Se você quiser, se você ainda não se encontrou religiosamente, que é importante o lado espiritual, você tem que fazer o seguinte: pensar positivo, agarrar as oportunidades. Tem gente que não sabe rir de uma piada, porque aí ele justifica que ele sofreu no passado. Tem gente que não sabe nem fazer a piada. Começa hoje. Começa hoje. É a dica que eu dou. Não deixe o passado te aprisionar com aquelas bolas, né? Muitas vezes eu me senti com aquelas bolas, sabe? Amarrada no calcanhar. Pega assim um machado mental e pá, quebra ela. Quebrei a minha aqui.
As minhas coisas do passado estão quebradas. Entendeu? Faz assim. Muda a sua história, muda a sua vida. Eu sou Nicole Pedicino, terapeuta holística, consteladora familiar, master coach, hipnoterapeuta. Eu tenho um programa que se chama Lapide-se, onde eu posso estar englobando todas as técnicas que eu aprendi, né? Como um acidente, a gente, através de meditação, que eu falo que é mental, a gente consegue voltar aí e você parar de pensar numa cena, numa situação que você vivenciou, numa culpa que você tem de algum problema, tá? Então, são coisas que nós profissionais temos as técnicas necessárias para estar mudando aí. Agradeço minha irmã por ter entrado, Rosângela, um grande beijo para você também. Ruth, muito obrigada pela sua presença. Minha mãe, Elaine, Nilo, muito obrigada por todos aqui que estão presentes. A Noêmia, né? A Jane, Cris, muito obrigado. Fábio, sejam muito bem-vindos na próxima. Chilena, que eu gosto muito. Lúcia, eu sou muito grata ao dia de hoje. Bruna, muito obrigada. Alain, Célia, muito obrigada pela sua presença. Látora, muito obrigada. Sejam muito bem-vindos. Eu agradeço a todos. Eu acredito que a vida ela é uma caixinha de surpresa. Se dê o presente. Mude a sua história. Mude a sua vida. Assista as outras lives. A passada foi muito legal. Escreva um novo personagem se você tá aí. Tire a dor. Comece a se ver feliz. Liberta das coisas, que tudo vai dar certo. Um grande beijo, até mais. Te vejo na próxima semana. Nicole Pedicino, terapeuta holística, consteladora familiar, master coach, hipnoterapeuta. Um grande beijo, até mais. Obrigada, gente. Não deixe o passado te bloquear. Viva o futuro. Foguete não dá ré. Até mais.